E aí, você tá a fim de pagar 2 € só para visitar a Fontana di Trevi? Se você quiser saber das últimas notícias a respeito do que esperar para o ano de 2025, se você está planejando viajar para a Europa, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina, o blog que fala de burocracia pesada, principalmente para aquelas pessoas que não têm direito à cidadania e querem ter o controle do destino nas suas mãos, sem contar com assessoria, sem contar com ajudinha. Se você já é inscrito no canal, bem-vindo de volta, e se essa é a sua primeira vez aqui, por que você não aproveita aí? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Esse canal é concentrado em burocracia pesada, mas de vez em quando a gente também fala de viagem. E a última notícia com respeito à cidade de Roma pegou todo mundo de surpresa. Eu vou contar mais detalhes para vocês a partir de agora. Quando eu vi a primeira vez essa notícia da possibilidade de ter que pagar 2 € para visitar a Fontana di Trevi, eu pensei honestamente que era uma notícia caça-clique, aquela que o jornal coloca para atrair mais cliques e ganhar dinheiro com isso, e para minha surpresa, não é. O Comune de Roma realmente tem esse plano para implantar durante o ano de 2025, que, como eu já comentei aqui em outras ocasiões, é o ano do jubileu, quando são esperados 35 milhões a mais de visitantes. Então, para não deixar nenhum detalhe de fora, eu estou aqui, inclusive, contando o milagre e o nome dos santos. Isso foi confirmado ontem pelo assessor para o turismo, que se chama Alessandro Onorato, e confirmado pelo síndaco, que é o prefeito do Comune de Roma, o Roberto Gualtieri. Qual que é a ideia? E isso também me gerou bastante questionamento quando eu vi essa notícia pela primeira vez. É que apenas a parte que dá acesso à fonte em si, onde as pessoas se aproximam para jogar as moedinhas, é que precise não só do bilhete, que vai custar 2 €, mas também de reserva. E cada pessoa terá o direito de permanecer naquela área por 30 minutos. Tem também um pesadelo logístico ali, porque quem conhece a cidade de Roma e já teve a oportunidade de visitar a Fontana di Trevi, sabe que ela fica no meio de uma praça. Não dá simplesmente para você fechar o acesso a qualquer pessoa e começar a cobrar bilhete para que elas possam entrar. Ficou claro nessa entrevista de ontem essa diferença dos acessos. Quem quiser simplesmente admirar a praça, tirar foto de longe, não vai precisar pagar o bilhete, mas quem quiser se aproximar e principalmente jogar a moedinha, vai ter que pagar os 2 €. Gente, não dá para jogar a moedinha de longe. Além daí a tradição diz que você tem que jogar a moeda com a mão direita por cima do ombro esquerdo, a fonte atrás de você. Todas as vezes que eu fiz, eu consegui realizar o desejo que eu estava pedindo. Então, eu acho que vale a pena respeitar a tradição, sim. Jogar de longe, lançando, vai ficar feio na foto. Eu sei, a gente vai ter que repensar como se aproximar da fonte, pelo menos no ano de 2025. Ainda não foi batido o martelo para essa proposta de ter cobrança de 2 € para se aproximar da Fontana di Trevi, mas os planos já estão bem avançados, inclusive com um plano de controle de acesso, ou seja, quantas pessoas precisariam estar ali ao redor da fonte para controlar quem pode se aproximar e quem não pode, e assim por diante. A gente precisa ficar de olho. Outra notícia relacionada a Roma, sempre o Gualtieri trazendo más notícias para gente, e na verdade eu vou dar um crédito para ele. Desde julho desse ano que a gente estava esperando o aumento do bilhete de transporte público aqui na cidade. Para quem não sabe, o bilhete unitário aqui em Roma, que é integrado e vale por 100 minutos, 1 hora e 40 minutos, custa 1,50 € e com certeza está entre os valores mais baixos das principais capitais e cidades europeias, sem tirar o mérito dele com relação a isso. Mas, desde o dia 1º de julho, a proposta é que os unitários e aqueles bilhetes que são os mais utilizados pelos turistas, ou seja, de 24 horas, 48 horas, 72 horas em uma semana, aumentassem o preço sim. O unitário saindo de 1,50 € para 2 €, por exemplo. Para quem vive na cidade, teria uma boa notícia. Tanto o passe mensal, que a gente chama de abonamento, não sofreria nenhum tipo de reajuste,
E o anual, na realidade, ao invés de custar 250 euros, custaria 240. Isso não aconteceu no dia 1º de julho, mas está sendo esperado para as próximas semanas sim. E aí, se eu tiver alguma novidade, eu volto aqui correndo para avisar vocês. Mudando um pouco de país, vou falar da Grécia agora, e eu preciso tomar cuidado com o nome desse cara. Segundo o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, consegui acertar, olha só. Em um discurso no último sábado, dia 7 de setembro, existe uma série de planos a serem colocados em prática a partir de 2025. O primeiro deles, as hospedagens, as estruturas do tipo Airbnb, casa de temporada, vão passar a recolher um imposto para combater a mudança climática e isso, obviamente, vai interferir, vai influenciar no preço de cada noite cobrada dos turistas. A segunda notícia é que por pelo menos um ano, todas as novas licenças para esse mesmo tipo de acomodação de casa de temporada vão ficar completamente bloqueadas. E aí você pode ter certeza que Santorini, Mykonos e as principais cidades e destinos gregos estão incluídos nessa lista. Por último, para quem está visitando a Grécia em um navio de cruzeiro, vai começar a ser cobrada uma taxa de 20 euros por pessoa por desembarque a partir de abril de 2025. Pelo menos esse é o plano do primeiro-ministro. Essa lei ainda não foi completamente aprovada e, como eu sempre falo, assim que as coisas forem ficando mais claras e a gente tiver confirmação, eu volto aqui para avisar vocês. A questão da Grécia, só fazendo uma avaliação um pouquinho superficial, ela é tão problemática quanto Barcelona. Barcelona é uma cidade que depende muito do turismo, mas não tanto quanto a Grécia. 20% da economia do país grego depende diretamente do setor. Aí eles precisam tomar muito cuidado para o remédio não ser mais forte do que a doença e acabar matando o doente. É a mesma coisa com relação à Fontana di Trevi na Itália. Como é que vai ficar a mobilidade para as pessoas que estiverem na área sem pagamento? Eu acho que ali eles estão prestes a criar um problema com relação à segurança, e aí a gente está falando de famílias com crianças pequenas, pessoas de mais idade e assim por diante, sem falar na dor de cabeça para os comerciantes que trabalham ali. A situação vai ficar muito mais complicada do que a gente já está acostumado a ver nos meses de altíssima temporada. A Comune de Roma também tem que prestar bastante atenção com relação a isso. E vamos deixar claro que eu, pelo menos, não sou contra essas medidas para organizar o acesso a esses lugares mais procurados. Organizar, não é restringir. A gente precisa lembrar que existem algumas ações que sim, são muito benéficas para o patrimônio histórico aqui em Roma. Por exemplo, se você não sabe, é proibido se sentar nos degraus da Piazza de Espanha, porque isso estava danificando o mármore travertino que está instalado ali. E é uma coisa que, honestamente, não faz mal para ninguém, todo mundo pode cumprir. Agora, quando você começa a restringir o acesso a espaços públicos que estão no coração da cidade, isso também pode ser muito prejudicial. A gente precisa ficar de olho e cobrar as autoridades para não prejudicar mais ainda a vida na cidade. O vídeo hoje foi curtinho, só para trazer essas novidades para você que está se planejando para visitar a Europa no ano que vem. De novo, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, ligue todas as notificações, compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, que estão se planejando para visitar o velho continente do ano que vem. Esse é o engajamento que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Arrivederci.